Olá, pessoal. Continuar nossos planos de estudo tutorado do 7º ano de História do volume 2. Para essa semana, essas 4 semanas, que nós vamos estudar em História. Na semana 1, um novo mundo em construção, humanismo e renascimento. Na semana 2, as reformas religiosas. Na semana 3, expansão marítima europeia. E na semana 4, a expansão marítima europeia novamente. Então, 7º ano, tá? Totalizando aí 4 semanas. Número de aula, o ideal seria aí 3 vezes por semana. Nessa semana, número 1, então, nessa primeira semana, a unidade temática seria o humanismo, o renascimento e o novo mundo. O objeto de conhecimento, humanismo, a nova visão de ser e de mundo. Objeto de conhecimento, então, humanismo. Bom, o que queremos? Identificar as principais características do humanismo e do renascimento, analisando seus significados, os conteúdos relacionados, renascimento e humanismo, um mundo em transição, características do humanismo e do renascimento, as cidades e a cultura, uma nova perspectiva nas artes, as 3 dimensões e o humanismo. Então, vamos lá, nessa semana, primeira semana, semana 1, atividades, ó. Chegou a hora de colocar a mão na massa, ver o que você aprendeu sobre o humanismo e o renascimento. Lembramos que, além desse material, você pode consultar o seu livro didático, a internet ou qualquer outra fonte de estudo. Então, vamos lá. Ó, número 1, o renascimento cultural trouxe para o contexto da época em que ele aconteceu uma nova forma de ver o mundo e de conceber a arte. Em diversas frentes da produção cultural, muitos artistas se destacaram e são conhecidos até hoje, que é o caso do Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael, William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Luís de Camões, em Portugal, entre tantos outros. Na pintura, novas formas de pensar essa produção artística vão marcar a época, principalmente pelo contraste nos elementos que compunham quando comparada com o período medieval. As imagens abaixo foram feitas em contextos históricos distintos, uma no período do Renascimento Cultural e a outra durante a Idade Média. Identifique aqui nas imagens de acordo com a legenda, em seguida analise e preencha o quadro comparativo, destacando as características de diferenças que marcaram a produção artística no contexto histórico em que ambas foram produzidas. Então, pela legenda, você tem a alegoria da primavera, é uma tela a óleo de Sandro Botticelli, na época do Renascimento. Ela representa aqui a primavera, ela é conhecida também como alegoria da primavera. Então, é um quadro do pintor, do renascentista, o Sandro Botticelli, tá? O quadro, ele representa aqui a chegada da primavera, no meio do bosque de laranjeiras, você tem a Vênus, a deusa do amor, ela surge num prado, por cima do qual seu filho Eros atira as flechas de amor, com os olhos vendados. Ela é soberana do bosque, Vênus encontra-se um pouco atrás, a atitude e o movimento das personagens demonstram harmonia, uma unidade entre o homem e a natureza. Por cima de Vênus, as laranjeiras fecham-se em semicírculos, como uma áurea que circunda a deusa, principal personagem do quadro. O lirismo também terá servido de inspiração a Sandro Botticelli, e assim surge a divindade aqui de Zéfiro, aqui a brisa que banha as planícies de orvalho, as cobre de doce perfume e veste a terra de inúmeras flores. Tá? Essa personagem está representada à direita do quadro, sob a forma de um ser azulado, azul esverdeado. É Zéfiro que persegue uma ninfa com vestes transparentes aqui, que olha para o Deus com horror. De sua boca caem flores e misturam-se com as que decoram o vestido de uma outra personagem que avança ao lado dela. Essa nova personagem tira do regaço um punhado de flores que coloca no jardim, tá? Então, essa imagem do período Renascimento. E depois a outra, uma eliminura do século X. Aí, nesse quadro, o que vocês vão fazer? As características e diferenças, como que era a pintura medieval, na época medieval, e no período renascentista. O que vocês acham? Façam essa pesquisa e anotem as diferenças, tá? Dessas formas de retratar a arte. Aqui, continuando. Agora a questão número 2. Lê o texto e faça o que se pede. Renascimento comercial. Como consequência imediata da Revolução Comercial, a vida no feudalismo foi progressivamente tornando-se urbana. Os feudos foram transformando-se em burgos,
verdadeiras fortalezas, polos comerciais, símbolos de uma nova sociedade, onde o caráter estamental vinha dando lugar à estrutura de classes. O renascimento urbano caracteriza-se justamente por essa mudança na estrutura social, uma sociedade que antes era estritamente agrária e estamental e vinha paulatinamente se transformando em urbana, sob o escudo do comércio e da mobilidade social. Contudo, como inicialmente as cidades se constituíam no interior dos feudos, na época da Idade Média, no interior dos feudos, os comerciantes viam-se submetidos ao jugo, ao domínio dos senhores feudais, tendo, portanto, que pagar impostos. Isso, por sua vez, dificultava o crescimento do comércio, uma vez que eles elevavam os custos dos produtos, então. Assim iniciava-se um movimento comunal, uma tentativa dos burgueses entre o século XI até o século XIII de emancipar dos burgos, da tutela, do domínio do feudal. Analisando o texto, então, percebemos que o renascimento do comércio ele teve um papel fundamental no surgimento das cidades, no período de transição, assim, do final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Olhando para a nossa sociedade atual, qual o papel do comércio hoje, atualmente, nos dias de hoje? Você acredita que ele continua fomentando o fortalecimento das cidades? Ele é importante para essas cidades? O que você sabe sobre a questão dos impostos comerciais hoje, nos dias de hoje, tá? Em tempos dessa pandemia Covid-19, manter as atividades comerciais tem sido um tema muito debatido. Como você analisa essa questão, tá, do comércio, dessa importância? O que esse período ele pode nos trazer em termos de revolução comercial, de mudanças? Tem pessoas que estão trabalhando em casa, estão dando continuidade? O que vocês acham? Tá? Que com esses tempos aqui de pandemia, de Covid, tá tendo mudança nessas atividades comerciais? Construa um parágrafo buscando responder a essas questões, refletindo sobre a importância do comércio nos dias de hoje, na atualidade. Continuando ainda na semana 1, o exercício, agora o número 3, o provérbio alemão, o ar da cidade liberta, é um termo clássico para caracterizar a liberdade que o surgimento das cidades no final do período medieval foi capaz de garantir à população da época. A rotina urbana, longe das tradicionais dominações feudais, trazia uma nova forma de pensar a organização social. Atualmente, em tempos de pandemia aqui, da Covid-19, dessas quarentena que a gente está vivenciando, essa liberdade característica dos centros urbanos foi limitada em praticamente todo o planeta, pela necessidade de proteger nossa saúde e a saúde de todos. Analise, pergunta, qual a pergunta? Analise a importância do fechamento dos comércios e da mudança de rotina nas cidades no combate, então, à Covid-19. Por que seria a importância? Você vai fazer essa análise dessa importância desse fechamento dos comércios. Faça essa análise, essa resposta, a sua elaboração. Agora, a número 4. O movimento humanista, ele vai estar acontecendo, gente, no final da Idade Média, tá? Na época das grandes navegações, ali no século XIV, final do século XIV, XV, até o século XVI, período do Renascimento. O Renascimento foi um nome que os renascentistas, eles deram à época vivida por eles, e considerava como uma ruptura com a época anterior, da Idade Média, que eles chamavam de Idades das Trevas, mas não era trevas não, tá, gente? Eles chamavam da longa noite dos 1000 anos. Os renascentistas, eles acreditavam que ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzidos na Idade Média, revalorizar as obras greco-romanas da antiguidade, estavam fazendo renascer a cultura. Daí o nome de Renascimento, tá? Número 4, o movimento, então, humanista, colocando o homem agora como centro aqui, do século XV, corresponde ao movimento filosófico, moral e estético, que teve como principal característica trazer para o centro das discussões o papel que o ser humano tem na sociedade. Daí surge seu nome, do latim, o termo humano, significa humano. Em resumo, trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser,
indo na contramão de tudo o que se pensava até o momento. O pensamento humanista trazia uma nova forma de olhar para o mundo. Abaixo temos imagens aqui mais conhecidas da época do humanismo. O homem vitruviano, tá, do Leonardo da Vinci, de 1590. Analise esta imagem, construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela, nessa imagem, que foi criada pelo Leonardo da Vinci. E de que forma ele se contrapõe às tradições culturais que a sociedade medieval cultivava. Eu coloquei aqui um lembretezinho para ajudar vocês nessa questão número 4. Vamos analisar melhor essa imagem, tá, do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, ou Homem de Vitrúvio, é um desenho do Leonardo da Vinci. E ele falou o seguinte, na época que ele fez esse desenho, um palmo é o comprimento de 4 dedos, um pé é o comprimento de 4 palmos, um covado é o comprimento de 6 palmos, um passo são 4 covados, a altura de um homem é 4 covados, o comprimento dos braços abertos de um homem é igual à sua altura. A distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo do queixo é 1/10 da altura de um homem. A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é 1/8 da altura de um homem. A distância entre o fundo do pescoço e a linha de cabelo na testa é 1/6 da altura de um homem. O comprimento máximo nos ombros é 1/4 da altura de um homem. A distância entre o meio do peito e o topo da cabeça é 1/4 da altura de um homem. A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é 1/4 da altura de um homem. A distância entre o cotovelo e a axila é 1/8 da altura de um homem. O comprimento da mão é 1/10 da altura de um homem. A distância entre o fundo do queixo e o nariz é 1/3 do comprimento do rosto. A distância entre a linha de cabelo na testa e as sobrancelhas é 1/3 do comprimento do rosto. O comprimento da orelha é 1/3 do da face. O comprimento do pé é 1/6 da altura. Isso aqui ele fez quando ele criou esse desenho. Então, as medidas aqui perfeitas, e a harmonia mesmo. Então, aqui sobre o homem, então, do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, tá? É um desenho que o Leonardo da Vinci, que ele foi produzido em 1490, durante a época do Renascimento, ele representa o ideal clássico de beleza, de equilíbrio, de harmonia, das formas e perfeição das proporções. Hoje é uma das obras mais conhecidas a ser reproduzidas no mundo. Assim, o desenho do Leonardo da Vinci reflete com maestria as proporções humanas esboçadas por Vitrúvio. Com a união de estudos de matemática, arquitetura e filosofia, Da Vinci conseguiu atingir a perfeição no desenho, o qual nem mesmo Vitrúvio havia alcançado. Então, aqui a imagem, o desenho. Características, então, dessa obra do período do Renascimento. As principais características, então, do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, estão relacionados com a proporcionalidade e o nível de perfeição das formas. Ele é apontado como uma figura de proporções ideais, segundo o modelo clássico de beleza. A técnica utilizada por Leonardo da Vinci foi lápis e tinta sobre o papel, e tem como dimensões 34 por 24 centímetros. No desenho temos um homem nu, representado numa sobreposição de imagens. Elas formam 4 posições diferentes. Numa delas, os braços fazem um ângulo de 90 graus, e noutra, elas aparecem mais acima da cabeça. Em relação às pernas da figura, notamos um desenho com as pernas mais cerradas e outro com as pernas abertas. Note que 2 formas geométricas auxiliam Da Vinci em seus cálculos, um círculo e um quadrado. Interessante também notar que, mesmo com mudança das posições esboçadas por Leonardo, o umbigo representa o centro de equilíbrio, o qual permanece imóvel. Então, o significado filosófico deste desenho. O desenho, então, de Da Vinci está intimamente relacionado com a filosofia humanista e o conceito de antropocentrismo. Ambos foram basilares e muito difundidos na época do Renascimento. Tanto no antropocentrismo como na filosofia humanista, temos a tomada do pensamento racional. Nele, o homem torna-se o centro do mundo, em contraposição ao teocentrismo, na qual Deus está no centro do mundo. Então, daí a importância desse desenho. E antes de avançarmos para a semana 2, vamos relembrar. Vocês têm que responder a questão número 4,
tá? Dessa imagem do homem vitruviano de 1590 de Leonardo da Vinci. Ó, analise essa imagem, construa um parágrafo explicando o principal conceito humanista que está representado nela e de que forma ele se contrapõe às tradições culturais que a sociedade medieval cultivava, tá? Então, a característica aí do humanismo aí presente, tá? Faça um parágrafo aqui explicando, então. Depois de ter feito essa questão, nós vamos avançar e vamos para a semana número 2. Continuando na temática humanismo, renascimento e novo mundo. Objeto de conhecimento, reformas religiosas, conteúdo relacionado às reformas religiosas. Então, a cristandade fragmentada. Vamos lá. Tema, então, reformas religiosas. Um pouco mais de história. Durante o período colonial, a igreja criou uma rede que perseguia pessoas. No século XVIII, o Brasil registrava 198 desses comissários, representantes direto do Santo Ofício. O Santo Ofício, gente, era um tribunal da Igreja Católica que ficava por conta de condenar quem falasse mal da Igreja Católica, tá? Eram acusados de hereges, heresias, tá? Que você falasse mal da Igreja Católica, você era condenado por um tribunal próprio, que era o Tribunal da Santa Inquisição, tá? Representados aí no Santo Ofício, que deixou de enviar missões da Europa para julgar casos na colônia. Então, vamos lá. Embora a coroa portuguesa e a Igreja Católica nunca tenham estabelecido um tribunal da Inquisição no Brasil, os colonos não escaparam dos atentos e temidos olhos do Santo Ofício. É o que mostra a tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, USP, pelo historiador Aldair Carlos Rodrigues. Após analisar os documentos guardados à Torre do Tombo, em Portugal, e algumas cúrias brasileiras, como as de São Paulo e do Rio de Janeiro, o pesquisador mostrou que a igreja constituiu uma rede de agentes do clero que se encarregou de perseguir e condenar praticantes do judaísmo, hereges e sodomitas, homossexuais, entre outros, tá? Também, muitas mulheres eram acusadas de bruxarias, também eram condenadas pelo Tribunal da Inquisição, tá? Do Santo Ofício. No século XVIII, o Brasil registrava, então, 198 desses comissários, representantes diretos do Santo Ofício, que deixou de enviar missões da Europa para julgar casos na colônia. De forma lógica, a maioria dos agentes estava distribuída de acordo com a ocupação do território nacional, para Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, que registrava o maior número, 51 aí em Pernambuco, 45 na Bahia e 37 aí no Rio de Janeiro, respectivamente. Então, essas regiões já passavam por um processo de desenvolvimento econômico, social e demográfico desde o século XVII, diferentemente de Minas, Pará, São Paulo e Maranhão, onde o número era menor. Fonte, Correio Brasiliense. Agora, vamos lá. Vamos praticar o que você aprendeu. Esse é o momento de você mostrar o conhecimento que construiu sobre as reformas religiosas. A reforma protestante foi um movimento que se caracterizou a partir do século XV na Europa. Com esse movimento, seus idealizadores questionavam a dominação da Igreja Católica por meio de ações, princípios e dogmas que iam na contramão do que a Santa Madre Igreja pregou durante o período medieval. Nesse período de contestação do poder da Igreja Católica, podemos destacar o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas a respeito de cada movimento protestante, tá? Então, faça esse quadro no seu caderno, pesquise aí o luteranismo, pesquise também calvinismo e anglicanismo. Você tem que colocar o país de origem, a época do movimento, o que eles defendiam, ó, o líder, principais críticas que foram feitas à Igreja Católica na época e as principais ideias defendidas. O luteranismo é por Lutero, na Alemanha, ele fundou a igreja e criou para ela uma nova doutrina baseada nos seguintes pontos. Eram aqui 6 pontos principais, que era a justificação pela fé, a fé em Deus que salva uma pessoa e não as obras que ela praticou. Ele também defendia o sacerdócio universal, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo, isso tudo luteranismo, Lutero, na Alemanha, tá? Ele defendia que a Bíblia, por meio do qual Deus se revela, é a única forma de verdade.
Ele defendia também o batismo e a Eucaristia, que são os únicos sacramentos que são válidos para ele, tá? O culto aos santos e a imagens não tem fundamento, e qualquer membro da igreja poderia se casar. Então, do Lutero, vocês vão pesquisar sobre Lutero, colocar o país de origem, a época do movimento, o líder, principais críticas feitas à igreja. Depois vocês vão pesquisar também calvinismo, foi o João Calvino, tá? Depois o anglicanismo também, isso tudo faz parte da época da reforma religiosa que vai estar acontecendo, porque na época as pessoas estavam descontentes, tá, dos abusos da Igreja Católica, tá, então eles vão protestar, aqui a figura do protestante. Ó, vamos rever então. Ó, luteranismo é a doutrina protestante, a vertente do cristianismo, pregada por Martinho Lutero, que acreditava que a salvação das pessoas consiste na sua fé e não nas boas obras. Ó, reforma protestante. O luteranismo insere-se na reforma protestante. Tá? Na época, eles estavam desgostosos, tá, com os abusos da Igreja Católica, que a Igreja Católica não deixava ter outras religiões, tinham muita perseguição, tá, muitos abusos. Então, algumas pessoas vão protestar, tá? E surge a figura aí do protestante, tá? O representante aqui é o Lutero, Martinho Lutero, da Alemanha. O luteranismo, então, insere-se na reforma protestante, com a precursão do seu líder, Martinho Lutero, no ano de 1517, na Alemanha. Um monge, então, ele era católico, monge, tá? Contestou alguns pontos da doutrina católica. Aí ele escreveu um manifesto conhecido como as 95 Teses, no qual defendia várias objeções ao catolicismo e enfatizava especialmente o pagamento de indulgências. O que eram as indulgências? Era uma remuneração, você pagava a igreja, na época, pelo perdão dos seus pecados, tá? Se quisesse que seus pecados fossem absolvidos aqui, então você pagava para a igreja, aí ela te perdoava dos seus pecados. Era chamado pagamento de indulgências, ou venda de indulgências. Então, o Lutero criticava isso, que isso era um abuso, estava errado. Com isso, Lutero pretendia reformar e não dividir a Igreja Católica, mas a sua iniciativa não foi aceita. E como consequência da publicação das 95 teses que Martinho Lutero escreveu e afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, o mesmo foi excomungado, expulso anos depois pelo Papa Leão X. Tá? A igreja luterana, então, dentre as crenças da igreja luterana, a principal é a salvação pela fé. Os luteranos acreditavam que a salvação é alcançada mediante as suas atitudes das pessoas, somando a paixão e a morte de Cristo em expiação dos pecados dos homens. A crença luterana acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que a mesma pode ser lida e interpretada por todos. Na época, a Igreja Católica não deixava, você tinha que ir na igreja, aí os membros aí do clero da igreja, tá, que iam ler, você não tinha acesso. Os luteranos, eles dedicavam o domingo para irem à igreja. Dos 7 sacramentos pregados pelos católicos, eles praticavam a comunhão, bem como o batismo. Distingue-se dos católicos também pelo fato de não reconhecer a autoridade do Papa. E eles não cultuavam santos também, tá? Há 2 grupos da Igreja Luterana no Brasil: a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ambos somam mais de 1 milhão de crentes no Brasil. Luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Lembre que você precisa conhecer sobre isso para fazer aquele quadro. Todas as doutrinas protestantes que se distinguem pelo fato de assumir diferentes características mediante os seus precursores. Assim, a primeira doutrina protestante é o luteranismo, na Alemanha, na qual influenciou o calvinismo de João Calvino, na França, também o protestantismo, tá? Ao contrário dos luteranos, os calvinistas acreditavam na doutrina da predestinação, o que significa que o caminho de cada pessoa já está traçado por Deus, cujo chamado não pode ser negado, decorrente daí a ideia do destino espiritual. Na sequência tem o anglicanismo. Por sua vez, a origem já é na Inglaterra. A partir da negação do pedido de divórcio, na época, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, teria feito ao Papa Clemente VII. Assim, o rei dividiu a igreja na Inglaterra, dando origem à igreja anglicana. Então, vamos aos exercícios. Durante a Idade Média, prevaleceram
as determinações estabelecidas pela Igreja Católica que favorecia algumas classes em detrimento de outras. Toda a estrutura estamental medieval foi sustentada pelo princípio da justificativa religiosa. Como vimos anteriormente, a partir do surgimento do movimento renascentista, surgiu também uma nova forma de olhar para os valores que conduziu às ações da sociedade. Mais adiante, as transformações promovidas pelo renascimento cultural, comercial e urbano também fomentaram movimentos religiosos de contestação do poder da Igreja Católica. Relacione os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. O que está acontecendo no século XV? Não é a reforma religiosa, não é as navegações, não é o renascimento. O que está acontecendo? O comércio está sendo estimulado. Então, você vai pesquisar sobre isso, tá? Agora, a questão 3. É importante ressaltar que o movimento protestante não tinha como objetivo principal destruir a Igreja Católica. Pelo contrário, buscava-se uma reforma, reformar. Os reformistas achavam preciso mudar os costumes da Igreja e o comportamento do clero, dos membros da Igreja, observados por eles como práticas que iam na contramão do pensamento de Cristo. Em resposta ao movimento reformista dos protestantes, a Igreja Católica organizou no século XVI o Concílio de Trento, que foi uma reação às ideias protestantes e que ficou conhecido como Contra-Reforma. A função do concílio era condenar as novas doutrinas protestantes, além de reafirmar os dogmas da fé católica. Analise as decisões tomadas pelo Concílio de Trento e avalie-as como iniciativas que reavaliaram os dogmas da Igreja ou como ações que reafirmaram o pensamento tradicional da Igreja Católica. Então, você vai desenhar esse quadro no seu caderno, ó, as decisões do Concílio de Trento, da Igreja Católica, ó, condenação à venda das indulgências. Então ela vai reavaliar dentro da igreja questões criticadas pelos protestantes. Então, vai parar com esse negócio de cobrar pelo perdão dos seus pecados, tá? E vai reafirmar o pensamento aqui católico, medieval. Ó, decisões do Concílio de Trento, então, confirmação do princípio da fé, aqui pelas obras, confirmação do culto aos santos e à Virgem Maria. Tá lembrando que para os protestantes, eles não cultuam santo nenhum, tá? Reafirmação da Inquisição, sim, vai reafirmar o tribunal ali para perseguir os hereges. Confirmou a doutrina na infalibilidade papal, continua o Papa, tá? E confirmou a existência do purgatório, para os protestantes não. Aqui para a Igreja Católica, aqui ela vai confirmar a existência do purgatório. Confirmação dos 7 sacramentos, sim, proibição do casamento para os membros do clero, para o protestante, não, tá? Não é proibido. Criação de seminários para a formação de sacerdotes, confirmação da indissolubilidade do casamento, medidas e decretos visando a unidade católica, fortalecimento da hierarquia, e ressaltou a importância da missa dentro da liturgia católica. Agora vamos para a semana 3. Continuando dentro da nossa temática, humanismo, renascimento e o novo mundo, objeto de conhecimento das descobertas científicas e a expansão marítima, e os conteúdos relacionados aqui à crise econômica europeia, a imprensa e os novos conhecimentos, o espírito científico e a teoria heliocêntrica, inovação na medicina. Vamos lá, atividades, semana 3. Vamos praticar o que você aprendeu? Esse é o momento de você mostrar o conhecimento que construiu e relacionar os aprendizados sobre as descobertas científicas e a expansão marítima com as vivências contemporâneas. A peste negra, também conhecida como a peste bubônica, foi a pandemia mais devastadora registrada na história da humanidade, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas entre os séculos de 1347 e 1351. A doença criou uma série de consequências religiosas, sociais, econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. Observe as fontes históricas abaixo sobre o período. A primeira é uma pintura de Peter Bruegel, denominada O Triunfo da Morte. A segunda é um trecho da fonte primária. Consulta sobre a epidemia, feita pelo colegiado da Faculdade de Medicina de Paris, e a seguir responda as questões. Então, essa aí é uma imagem, tá? Na época, chama O Triunfo da Morte aqui, retratando
essa pandemia aí que vai estar acontecendo no final aí da Idade Média, a peste negra, ou a peste bubônica. E a fonte 2, ó, que os habitantes abandonem os lares onde os acidentes acontecem, se isso lhe for possível. O que você observa na primeira fonte histórica, o que está acontecendo na primeira, peste negra, tá? Nessa primeira fonte, que você observa nela depois. Segundo item, o que a segunda fonte histórica orienta que as pessoas façam em meio ao contexto da peste negra? Olha só, está falando que os habitantes abandonem os lugares onde os acidentes acontecem, se isso lhe for possível, ou seja, a peste está avançando, abandonem os lugares. Terceiro item, quais as consequências da peste negra para a economia, para a religião e para a sociedade da época? Imagina se ela vai ter consequências. O pessoal dentro da agricultura, aqui, quais são as consequências para o comércio, de uma forma geral, para a sociedade, até mesmo para a religião? Quarto item, na história da humanidade, o que não faltam são grandes epidemias que se mostraram muito fortes perante sociedades consolidadas. Atualmente estamos vivendo uma nova pandemia em função da Covid-19. Pesquise mais detalhes sobre a peste negra e escreva um parágrafo comparando a epidemia do século XIV e a Covid-19 de hoje, buscando destacar a importância dos avanços da medicina no combate a esses tipos de doença. Pesquisa na época, como que eles combateram a peste negra? Hoje, o que a medicina, o que os cientistas, eles falam para a gente estar fazendo diante dessa pandemia? Você vai fazer essa pesquisa e fazer as suas anotações. Agora, 2. A partir do início do avanço das grandes navegações, o conhecimento que os contemporâneos da época tinham a respeito do planeta foram sendo ampliados. A seguir, podemos observar 2 mapas. O primeiro é de 1489 e o segundo é de 1570. Observe os dois, analise e a seguir responda as questões. Dá para perceber que o primeiro mapa está um pouco estranho. Eles não têm tanto conhecimento nas navegações. O segundo mapa já está mais interessante, eles já descobriram um novo continente, aqui a América, no primeiro mapa não tem, no segundo já tem uma noção um pouco melhor, tá, do que seria o mapa mundi, atualmente. Aí se pede, qual a data de cada mapa? Volte lá e analise qual a data de cada mapa. O primeiro, 1489, e o segundo, qual que é a data? 1570, então, na época das navegações? Sim. Em que período histórico cada um foi construído? Quais as diferenças entre os dois mapas? Terceiro item, o que deve ter motivado os europeus a se lançarem em rotas marítimas desconhecidas? Depois, é possível observar que o segundo mapa possui mais territórios registrados, o segundo, tá? Que fato pode ter sido responsável pela inserção de novos territórios no segundo mapa? Porque eles não estão presentes no primeiro mapa? O que você acha? Outro item. Que tipo de funções podem ser atribuídas a esses mapas no contexto da época em que foram produzidos? E, por último, qual a principal conquista do processo de expansão marítima retratada no segundo mapa? Eles descobriram um novo continente? Tem diferença nesses dois mapas. Agora vamos para a questão 3. A partir do século XIV, a Europa sofreu uma série de transformações e viu surgir novas teorias em várias áreas que desmistificaram o que a Igreja Católica havia construído até aquele momento. No que se refere ao desenvolvimento da ciência, o renascimento científico ocorrido a partir do século XV trouxe diversas inovações e representou uma revolução científica pautada pelo uso da razão, em detrimento da fé. Todo esse movimento mudou a forma de ver o mundo e a mentalidade das pessoas. No que tange às teorias relacionadas ao centro do universo, as duas imagens abaixo representam, respectivamente, a teoria defendida pelo catolicismo da época e a teoria defendida pela ciência. Analise as duas imagens, identifique as teorias e descreva o conceito que caracteriza cada uma. A primeira imagem, vocês conseguem perceber que está desenhado a Terra, aqui, o nosso planeta, no centro do universo, e o Sol está girando em torno da Terra. Não tem alguma coisa errada aqui nessa primeira?
Será que não seria o geocentrismo aqui, que colocava a Terra, o nosso planeta, como centro do universo? Tá, na Idade Média? Depois, na época do Renascimento, final da Idade Média, onde as novas teorias surgiram, a ciência avançou. Olha só, o Sol, será que aqui não é diferente esse pensamento? É que, segundo, não está o Sol como centro do universo e a Terra girando em torno do Sol? Esse não seria o correto? Lembra que vocês aprenderam em geografia, rotação e translação? Rotação, a Terra vai girando em torno de si, 24 horas. E para ela girar em torno do Sol, ela gasta um ano, 365 dias, não é? Então, pega a segunda imagem. Será que ela já não seria do Renascimento? Tá? Então, pesquisa sobre isso, geocentrismo, heliocentrismo, teocentrismo, todas essas ideias para vocês verem o que se encaixa isso aqui, tá? Essas imagens, o que elas significam. Agora vamos para a última semana, semana 4, continuando dentro da temática: humanismo, renascimento e o novo mundo. Conteúdos relacionados às grandes navegações, comércio de especiarias, desenvolvimento das técnicas de navegação. Então vamos para as atividades. Vamos praticar um pouco de tudo que você viu até agora sobre expansão marítima europeia. Faça as atividades abaixo e lembre-se que consultas à família, à internet, aos livros de história podem te ajudar muito você a realizar essas atividades com maior êxito. Número 1. No século XV, quando os europeus iniciaram as grandes navegações, os desafios eram diversos e estavam presentes em todo o processo. Para além dos problemas reais enfrentados pelos navegadores, muitos relatos de viagem trazem informações que caracterizam situações imaginárias no contexto da navegação. A imagem abaixo ilustra uma das dificuldades encontradas no início do processo da conquista marítima europeia. Bom, olha o desenho, a ilustração do século XV. Percebe que tem desenhado vários monstros marítimos que eles imaginavam na época? Observe a imagem e, levando em consideração que você estudou sobre o assunto, preencha o quadro abaixo, destacando os períodos reais e imaginários que os navegadores enfrentavam no processo de expansão marítima. A expansão marítima europeia, então, desenhe esse quadro no seu caderno. Quais eram os perigos reais mesmo, de verdade, nessa época, tá? Então, pesquisa aí o que esses navegadores eles sofriam na época das navegações, as dificuldades de navegar, não tinha tanta tecnologia, os perigos no mar. E quais eram os perigos imaginários? Olha, imagina que nessa época, final da Idade Média, eles imaginavam que o planeta era quadrado. Chegando, você ia navegar e o mundo ia acabar, você ia cair no abismo, que existiam monstros imensos marítimos que iam devorá-los no alto mar. Então, pesquise sobre isso e coloque no quadro as suas descobertas. 2. No período das grandes navegações, haviam alguns produtos que não existiam na Europa. E, em função disso, eles eram muito valorizados e procurados pelos europeus. Eram chamados de especiarias. As especiarias não podiam ser cultivadas na Europa em função do clima do continente. Esses produtos tinham um valor muito alto e eram encontrados, em sua grande maioria, no Oriente. Em busca do lucro e das vantagens que essas especiarias ofereciam, muitos países se lançaram ao mar, rumo às terras do Oriente. As imagens abaixo ilustram algumas das especiarias buscadas pelos europeus durante as navegações. Com a ajuda da sua família ou com o auxílio da internet e de livros, identifique as especiarias contidas nas imagens, nomeie e descreva sua utilização. Lembra que nessa época não tinha geladeira. Então, eles usavam muito temperos fortes para disfarçar o odor, o gosto aqui dessas carnes que apodreciam rápido. Então, a canela, o cravo, a pimenta, eram produtos das especiarias que eram muito valorizados. E esses produtos é mais de clima tropical. Lembra que na Europa o clima é frio, é difícil produzir esses produtos, tá? Então, por isso que eles eram muito valorizados. Tá? Então, a pimenta do reino, gengibre, tudo eram produtos de especiarias que buscavam no litoral do continente africano até chegar na Ásia, na China, tá? Então, esse era o comércio das Índias, as especiarias. Agora pesquise na internet ou no livro didático outros tipos de especiarias que os europeus buscavam no Oriente. Não eram só temperos, eles buscavam ouro, prata, tapetes, tá? Porcelanas. Então, tinha outros produtos que eram valorizados, o marfim, muito valorizado.
A grande maioria das especiarias que eram valorizadas pelos europeus no período das grandes navegações ainda faz parte de nossa alimentação. Agora elas são muito mais facilmente encontradas. Converse com a sua família e tente identificar quais as especiarias, os temperos que são utilizados até hoje em sua casa. Liste-as, identificando para que servem. Então, pegue os temperos de sua mãe aí, que ela utiliza dentro de casa, anote e qual a função. Agora, o número 3, expansão marítima. Deu-se muito em função das descobertas e aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas de navegação, utilizadas pelos europeus até o século XV. Abaixo você irá encontrar alguns exemplos. Identifique os instrumentos e técnicas de navegação a seguir e explique a função de cada um. Então, tem essas imagens, vocês vão pesquisar no livro ou na internet, tá? Na época das navegações. Mas eu fiz uma colinha aqui que vai ajudar bastante. Instrumentos náuticos na época das navegações. Ó, esse é o astrolábio. Ó. O desenvolvimento da navegação astronômica com novos instrumentos e técnicas de navegação e os progressos da cartografia permitiram que os portugueses se aventurassem por mares nunca dantes navegados. O astrolábio. O astrolábio era um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte e para determinar a posição dos astros no céu, tendo sido usado durante muito tempo como instrumento de navegação marítima. Então, você vai procurar no seu exercício aqui, ver se você acha ele, e vai colocar a definição. O outro era a bússola. Foi provavelmente o instrumento de navegação e orientação mais usado durante os descobrimentos. Tá? E depois o quadrante, o segundo aqui, que tinha a forma de um quarto de círculo quadrado de 0 a 90 graus e um fio de prumo no centro. Tinha duas pínulas com orifício por onde se fazia pontaria a estrela polar. Esse instrumento permitia determinar a distância entre o ponto de partida e o lugar onde a embarcação se encontrava, cujo cálculo se baseava na altura desse astro. E a balestiga. Esse instrumento, que se supõe ter sido inventado pelos portugueses, é extremamente simples, sendo constituído por uma vara de madeira de secção quadrada e tendo cerca de 80 centímetros de comprimento. A sua função era medir a altura em graus, que une o horizonte ao astro, dessa forma, determinar os azimutes antes e depois da passagem meridiana. E, por fim, nós temos a caravela, que foi a embarcação criada pelos portugueses e usada durante a época dos descobrimentos no século XV e XVI. Era uma embarcação rápida, de fácil manobra, capaz de bolinar e que, em caso de necessidade, podia ser movida a remos, com cerca de 25 metros de comprimento, 7 metros de bocas e 3 metros de calado, deslocava cerca de 50 toneladas, tinha 2 ou 3 mastros com vés único e popa sobrelevada. A vela latina triangular permitia-lhe bolinar, navegar em zigue-zague contra o vento. Agora temos a nau. Nau é uma denominação genérica dada a navios de grande porte até o século XV, usado em viagens de grande percurso. Durante a época dos descobrimentos, houve uma evolução dos tipos de navio utilizados. De grande porte, como castelos de proa e de popa, com 2, 3 ou 4 mastros, aqui, e com 2 ou 3 ordens de velas sobrepostas, as naus eram imponentes, de armação arredondada, chegando a ter 600 toneladas no auge da carreira da Índia. Vamos lá, vamos continuar. Agora, querido estudante, estamos finalizando uma trilha de aprendizagem que foi percorrida durante 4 semanas. Nossas expectativas era que vocês aprendessem muito com esse material que foi preparado, com todo carinho, e esperamos que isso tenha acontecido. Caso tenha surgido muitas dúvidas e questionamentos, anote-os, guarde-as, para que o máximo possível possa ser compartilhado com seu professor e com seus colegas, quando todo esse período de crise passar. Até lá, vamos continuar construindo conhecimento juntos. Até a próxima! Vamos para atividades complementares agora. Ó, questão 1. A imagem a seguir é de uma pintura do Sandro Botticelli, que representa os festejos realizados a partir da chegada da primavera. A deusa Vênus ao centro, o Cupido
Ao centro e no alto, as três graças no canto esquerdo e o deus Mercúrio no canto esquerdo. São representantes da mitologia grega. Observe a obra e depois responda. Olha só, aponte ao menos uma característica renascentista presente na obra. Justifique sua resposta. Ó, o que a gente pode responder? A representação humana feita com realismo, a valorização da cultura greco-romana, a representação de Mercúrio como deus do comércio, representando o momento da expansão comercial, a homenagem à primavera pode ser entendida como uma alegoria da fecundidade e, portanto, do renascimento das artes e da cultura. Ela foi muito importante para a época, até hoje. Questão 2. Em 1824, um grupo de 39 imigrantes alemães desembarcou onde hoje fica a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Considerando o principal marco da imigração alemã luterana no Brasil, registrou-se que a primeira construção em terras brasileiras foi uma escola, finalizada no ano de 1828. Essa informação, se relacionada com a reforma protestante do século XVI, permite concluir que... Então, olha ali a letra A, B, C, D, qual seria a correta? A letra A, os alemães luteranos não eram aceitos nas escolas brasileiras? Acho que não é isso. Letra B, nas primeiras migrações alemãs para o Brasil, vieram muitos professores formados em escolas criadas por Lutero? Acho que não é isso. Letra C, a leitura da Bíblia, do livro de Cânticos e do Catecismo de Lutero era fundamental para a religião e por isso era necessário alfabetizar os fiéis. Então, correta a letra C, tá? A leitura aí do livro dos Cânticos e do Catecismo de Lutero era fundamental, então, para a religião. Por isso, era necessário, então, alfabetizar os fiéis. Vamos lá? Continuando? Relembrando. Vamos esclarecer, então. Relembrando, o antropocentrismo não era uma visão de mundo secular, nem laica, e muito menos uma forma de ateísmo. Na visão antropocêntrica dos renascentistas, o ser humano era a obra-prima de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Daí a valorização do ato de criar pinturas, esculturas, pois o homem, ao criar, é como um filho que herdara um talento do seu pai, no caso, Deus. Tal visão de mundo também estimulava a observação e estudo dos fenômenos da natureza, pois ao se compreender as leis naturais, se estaria, segundo essa visão, também desvendando os segredos da criação. Lembrando que, embora o Renascimento tenha surgido em cidades-estados da Península Itálica, a Itália não existia como Estado unificado. Esse movimento se expandiu para outros países da Europa, como Portugal. Uma das áreas do conhecimento que mais se desenvolveram durante esse período foi a da astronomia, na qual podemos destacar Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, cujos conhecimentos tiveram aplicação prática nas grandes navegações, processo no qual Portugal foi o país pioneiro. A observação dos astros e o uso de instrumentos náuticos parece ser óbvio hoje em dia, mas talvez não seja para nós, tão acostumados com o uso de tecnologias digitais. Por isso, vale a pena reforçar que estamos falando de uma época muito anterior ao surgimento de fotografias via satélite, quando a Terra ainda estava sendo conhecida e mapeada. Estudar, ainda que de maneira sucinta, a vida e a obra de Luís Vaz de Camões é uma forma de conhecer a influência das ideias renascentistas em Portugal, bem como serve para dar uma visão portuguesa das grandes navegações. O antropocentrismo é uma característica marcante do livro Os Lusíadas, pois os protagonistas são mostrados como homens heróicos, confiantes, que superaram a superstição e o medo de monstros invisíveis, bem como conseguiram dominar mares e redesenhar o mapa do mundo. Podemos dizer que no poema de Camões há um herói coletivo, o próprio povo português, representado na figura de Vasco e dos marinheiros. Outro aspecto renascentista presente na obra são as figuras da mitologia grega. Vê-se a influência do poema épico Odisseia, atribuído a Homero, o que Camões não esconde, fazendo inclusive um tipo de releitura ou diálogo com obras que o antecederam. O Renascimento foi marcado, então, por uma intensa produção literária. Os Lusíadas é um excelente exemplo dessa produção. Trabalhar essa obra se constitui numa excelente oportunidade de trabalhar com um tipo de fonte não usual no estudo da história, a literatura. Nesse sentido, vale salientar que é muito comum que os autores expressem suas opiniões e visões de mundo,
que podem ser um retrato de um tipo de pensamento da época. Então, sempre no estudo da história, e aqui para estar complementando a literatura, então, essa época do início do Renascimento. Então, interessante a leitura aqui de Camões, tá? Os Lusíadas, Dom Quixote também, interessante, então, história e literatura. Bom, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Depois nós voltamos depois no volume 3. Agradecer a todos e até a próxima.